Graça e paz, irmãos e irmãs. Prazer estar aqui mais uma vez para juntos podermos estar estudando, a palavra do nosso Deus. Agradeço você que está aí acompanhando mais uma lição aqui da nossa classe dos jovens. Mais uma lição baseada na nossa revista Construindo Relacionamentos. Essa revista tem sido uma bênção nas nossas vidas. Já vimos temas como edificai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, falar entre vós com salmos. Semana passada a gente viu amai-vos uns aos outros e hoje vamos para mais uma lição. Para introduzir essa lição, eu gostaria de relembrar de um novo abençoado que ele começa falando: abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. E a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Você conhece esse cântico, não conhece? Nome sobre todo nome, um cântico abençoado, baseado em Filipenses 2, versículos 5 ao 8. É um cântico que fala sobre a exaltação de Cristo, sobre Cristo sendo glorificado, recebendo esse nome que está acima de todo nome. Mas também é um cântico que fala para a gente sobre submissão. Daí o tema da nossa lição de hoje. Hoje vamos estudar sobre sujeitando-vos uns aos outros. Lição esta baseada em Efésios 5, versículo 21. Nos diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Daqui, em cima desse mandamento, sujeitando-vos uns aos outros, a nossa revista ela nos traz algumas perguntas. Como você se sente ao obedecer uma ordem, em especial uma ordem que você não concorda muito? Como você se sente quando a sua mamãe, seu papai, te manda largar o celular, largar o Netflix para ir lavar uma loucinha, então alguma outra tarefa doméstica? Você gosta de ser subjugado, obrigado a alguma coisa? Você gosta do seu chefe te dando aquela ordem meio até improdutiva, meio sem muito sentido? Ou então o professor passando uma tarefa que não acrescenta grandes coisas? Outra pergunta que muita gente já deve ter pensado algo do tipo: quem não quer ser independente? Quem nunca pensou, eu quero ser o dono do meu próprio nariz, né? Aqui a gente tem até uma figura, do nosso Dom Pedro declarando a independência. Vai ver que você não gosta de obedecer ordens, não gosta de obrigações, quer ser independente de tudo e de todos. Mas e Jesus? Ele obedeceu ordens? Jesus, ele foi obrigado a alguma coisa? Ele foi humilhado? Ou melhor, se permitiu humilhar? Como nós cantamos, gente? Como nós recitamos, com base em Filipenses 2, Cristo, ele se esvaziou, ele a si mesmo se humilhou. Logo, Jesus, ele se sujeitou. Qual foi o exemplo que Cristo nos deu? Um exemplo de sujeição, Cristo se sujeitou, sim, ele se sujeitou, ele se humilhou. E o que Cristo e a Bíblia, já que Cristo é o verbo, é a palavra, o que a Bíblia nos recomenda fazer? Nós vimos aqui, uma pequena dica em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bom, gente,
Logo, se a Bíblia, né, que é Cristo, nos chama à sujeição, se Jesus, ele mesmo se sujeitou, nós temos que analisar, né? Vale a nossa análise sobre o que é sujeição, para que serve, né? Qual a função, o objetivo da sujeição e a quem eu devo me sujeitar. Tudo partindo da ideia de o que é sujeição. Bom, gente, a nossa revista dá uma definição que ela fala que sujeição é abrir mão dos próprios direitos e vontades. É usado no sentido militar, né, é a submissão do soldado a seu superior ou do escravo em relação a seu senhor. Aqui eu coloquei uma imagenzinha, né, do nosso saudoso colégio militar, aproveitando esse contexto militar. Eu trago ainda uma definição da internet, né, no dicionário online, que vai falar que sujeição, né, é a ação de subjugar, de sujeitar alguém ou si próprio. Submissão, subjugação, obediência. É um estado de dependência ou até, segundo alguns, um estado de opressão. Logo você pode se perguntar, então, Mateus, sujeição é uma coisa boa? Não parece ter um sentido ruim? Especialmente se a gente pensar no nosso contexto de um mundo competitivo, onde todo mundo quer prevalecer sobre o próximo, onde um quer ser melhor que o outro, onde ninguém quer ser visto como derrotado, como se colocando abaixo de outros. Daí, se a gente tiver essa ideia, esse conceito, digamos, negativo sobre a sujeição, você pode pensar, então por que eu vou me sujeitar, né? Se aqui o dicionário está dizendo que eu vou ser subjugado, né? Que eu vou até ser oprimido por outra pessoa, vou estar abaixo de outra pessoa, por que me sujeitar? Bom, gente, nós já vimos que Jesus, ele se sujeitou. Cristo, na posição de nosso mestre, ele se sujeitou, né? E Cristo, ele nos chama a imitá-lo. Nós vemos isso em Efésios 5, no versículo 1, que fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Logo, se o nosso mestre, ele se sujeitou e ele me chama a imitá-lo, eu também devo me sujeitar. Nós lemos em Filipenses 2, no versículo 5, que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo ele teve esse sentimento de humilhação, de sujeição em obediência ao Pai. Logo, eu devo buscar ter em mim esse mesmo sentimento de obediência. Ah, então é fácil, né, Mateus? Não, eu não estou falando isso porque é fácil, gente. Mas é em obediência ao nosso Senhor Jesus que nos chama a essa obediência, nos chama a esse serviço, a essa sujeição, dando Ele mesmo o exemplo a nós. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, né? A gente dá um pulinho ali em João 13, no versículo 14 e 15, nós lemos que, ora, Jesus falando, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém, gente? Bom, logo a gente vê aqui, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, Jesus deixando claro essa questão da imitação, né? Deixando claro que ele se sujeitou, que ele lavando os pés dos discípulos, né? Ele se colocou numa posição mais baixa do que os discípulos,
nos dando um exemplo tremendo de obediência. E nós devemos buscar essa obediência a Cristo. Devemos buscar imitar a Cristo. E se eu imito a Cristo, que tipo de coisa eu vou fazer? Bom, se eu imito a Cristo, se eu me sujeito a Ele, e é essencial a sujeição para qualquer outro mandamento, afinal, se eu não me sujeito a Cristo, se eu não estou disposto a obedecê-lo, eu não vou também querer investir tempo em oração. Se eu não estou disposto a obedecer ao que vier, ao que quiser que Cristo me ordene, eu não estarei disposto a amar o meu irmão em qualquer circunstância. Então a sujeição é um fundamento, uma base para o cumprimento de outras práticas na vida cristã, de outras, digamos, outras imitações a Cristo. Bom, e se eu imito a Cristo, voltando, que tipo de coisa eu vou fazer? Eu vou andar em amor, como me diz Efésios 5, no versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, ou seja, imitando o amor de Cristo, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, gente, eu andarei em amor, imitando o amor de Cristo, o amor para com o Pai, o amor para com os meus irmãos. Se eu me sujeito a Cristo, se eu obedeço a Ele, se eu sirvo a Ele, eu vou imitar esse amor dele. E o que mais eu posso, com que atitude mais eu posso demonstrar minha imitação a Cristo? Bom, se eu buscar andar em santidade, se eu buscar coisas santas para minha vida, como nós vemos ali em Efésios 5:3, mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Ou seja, se eu sou um imitador de Cristo, me convém buscar coisas santas, coisas que me deixam mais, que me levam além na minha busca à santidade, não coisas que me afastam da santificação, mas coisas que me fazem ser mais santo, como meu Deus é santo. Imitando a Cristo também, gente, eu serei um filho da obediência, serei uma pessoa obediente. Efésios 5:6, versículo 6 nos fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, irmãos, há pessoas que se destacam, infelizmente, pela desobediência delas, pela resistência delas em se submeterem à vontade do Criador. Que nós não sejamos assim. Afinal, o nosso Deus nos daria esse mandamento de nos sujeitarmos sem motivo? Deus te ordenou que você se sujeitasse a Ele e aos irmãos. Essa ordem de Deus foi apenas para te importunar, para gastar o seu tempo? De forma alguma, gente. Nós vemos aqui que sobre os filhos da ira, sobre os filhos da desobediência vem a ira. Então, sobre os filhos da obediência, o que viria? Será que nessa obediência Deus não quer trazer para você não ira, mas paz, calma e tranquilidade? E tem um versículo que eu acho tremendo, que se encontra em Deuteronômio 6:24, que me fala muito sobre qual é a finalidade de Deus em nos chamar a obedecer a sua lei, a obedecer as suas ordens. E nos fala assim a palavra de Deus nessa passagem: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Ou seja, meu irmão, o objetivo de Deus em te chamar
para cumprir os mandamentos dele, incluindo esse mandamento de se sujeitar, Deus ele faz isso visando o seu perpétuo bem. Não é para te ferir, não é para gastar o seu tempo, não é para te importunar, mas é porque Deus sabe, na plena sabedoria dele, onisciência dele, que isso vai te gerar um perpétuo bem. Daí, a nossa revista ela nos traz uma nova definição do que é sujeição. Sujeição é uma demonstração de fraqueza, de derrota de uma pessoa incapaz de batalhar. Não, gente. Sujeição é uma atitude de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E por que me sujeitar? Bom, eu me sujeito em obediência ao meu Deus, que me deu esse mandamento, sabendo que dessa obediência vem coisas boas, coisas para o meu perpétuo bem. Lembrando sempre da relevância que o Senhor dá para a obediência na sua palavra. Como, por exemplo, vemos isso em 1 Samuel 15, 22, quando a palavra nos fala que obedecer é melhor que sacrificar. Quantas vezes fazemos tantas coisas, tanto esforço, querendo nos mostrar grandes, poderosos, querendo obter fama, holofotes, muitas vezes até achando que estamos agradando a Deus pelo nosso ativismo, pelo nosso muito fazer, mas o que o Senhor mais quer, mais espera de você é a sua obediência e a sua sujeição a Ele. Porém, além de se sujeitar a Deus, a quem mais eu devo me sujeitar? Eu estou sujeito a outras pessoas, deveria estar sujeito a outras pessoas? Bom, meus irmãos, aqui nós vemos uma série de coisas às quais a palavra de Deus nos fala que nós já fomos sujeitos. Eu não sei se você ainda está sujeito a alguma dessas coisas, medite nisso enquanto nós vamos ler nesses versículos, mas se você ainda está preso a alguma dessas coisas, saiba que Cristo, que Jesus, Ele pode te libertar. Amém? Por exemplo, eu te peço que você creia que Jesus já te libertou do mundo, como nós vemos em Gálatas 4, o versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Isso me mostra que nós não estamos mais. Você não está mais preso aos valores deste mundo. Você não é mais cativo dos padrões deste mundo, padrão de sucesso, padrão de vida vitoriosa. Isso é algo do seu passado. Esse mundo, você é estrangeiro aqui, amém? Você não é mais sujeito a isso, como você também não é mais sujeito à vaidade. E aqui eu estendo para outros pecados também, como nós vemos em Romanos 8, que nos fala assim, no versículo 20 desse capítulo: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, é uma sujeição não voluntária, uma verdadeira prisão, uma escravidão a essa vaidade, uma escravidão do pecado, que a criação que não foi alcançada pela luz de Cristo ainda padecem, esses que não receberam a luz de Cristo. Outra coisa que te sujeitava é o pavor da morte. E nós sabemos que a nossa esperança é uma vida eterna, que esse mundo é passageiro, mas que depois nós temos um lugar para ir. Nós temos uma morada que Cristo foi preparar para nós. Em cima dessa fé nós não precisamos temer a morte, nós não estamos mais sujeitos a este medo tão pavoroso, o maior dos medos. Hebreus 12, 15 nos fala sobre Jesus.
e livrasse todo que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, Jesus livrou todos do pavor da morte. Aleluia. Que você possa, nesse tempo de tanto medo das pessoas, que seu coração possa se aquietar, sabendo que Jesus te libertou dessa sujeição maligna. E nós também não estamos sujeitos a ritualidades, a religiosidade. Romanos 7 nos fala em seu versículo 6 que agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, você agora tem uma vida nova no espírito. Você não está preso a ritos, a religiosidade. Você não está aqui nessa aula porque seu pai te obrigou a acompanhar uma escola dominical. Você está aqui porque você é livre, porque você quer conhecer mais do seu Deus, porque você quer ter mais intimidade com o seu Senhor. Amém? Então, se nós já não estamos sujeitos a estas coisas, a quem devemos nos sujeitar? Bom, devemos nos sujeitar, irmãos, ao nosso Deus, o nosso Criador, nos sujeitar ao nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos sujeitar ao Espírito Santo, que opera em nós como um espírito de liberdade, e nos sujeitar também, como já lemos em Efésios 5, 21, nos sujeitar ao nosso próximo. Parece mais fácil, né, quando a gente fala dessas três primeiras, ou dessa primeira pessoa, nos sujeitarmos a um Deus que é perfeito, a um Deus que é bom, a um Deus rico em misericórdias que duram para sempre. Mas aí você pensa, Mateus, em me sujeitar ao meu próximo também? Sim, meu irmão, nós já vimos aqui, sujeitando-vos uns aos outros. É um mandamento do Senhor, é um mandamento da palavra de Deus, e que, portanto, nós devemos obedecer. Mas a sujeição ao seu próximo, ao seu irmão, pode ficar bem mais fácil dependendo do seu prisma, da sua visão. Porque veja bem, você e seu irmão, vocês fazem parte de um mesmo corpo. A palavra nos fala, por exemplo, aqui mesmo em Efésios, no capítulo 4, ou então 1 Coríntios 12, salvo engano, sobre como nós somos parte de um mesmo corpo, tendo Cristo por cabeça. Então, se o meu irmão ele é parte do meu corpo, se eu sou parte do corpo do meu irmão, e ninguém em sã consciência feriria sua própria carne, bom, então assim fica mais fácil me sujeitar ao meu irmão, pois já que nós somos parte do mesmo corpo, eu sei que ele quer meu bem, eu vou poder amá-lo, eu vou poder entender suas emoções, suas feridas, eu vou poder perdoar meu irmão, eu vou poder inclusive me sujeitar a ele. Já que nós somos o mesmo corpo, eu vou poder dar direcionamentos para ele, dar conselhos, querendo o bem dele, e eu também terei a maturidade para receber conselhos, receber direcionamentos e me sujeitar a essas direções dadas em amor. E também, pelo outro lado, já que nós somos um mesmo corpo, fazemos parte do mesmo corpo, e eu não quero ferir o meu corpo, eu não vou enganar meu irmão, eu não vou humilhá-lo, eu não vou desconsiderá-lo, em suma, eu não vou feri-lo. Nós somos um só, tendo Cristo por cabeça. Amém? Então que nós possamos viver essa unidade de amor na nossa igreja, nesse corpo de Cristo, de tal forma que não haja espaço para resistência, a eu me sujeitar ao meu irmão, o meu irmão se sujeitar a mim, porque
porque nós teremos sempre a noção de que tudo que estamos dizendo na nossa relação é em amor. Amém, gente? É em amor, em respeito, em empatia. Muito importante lembrar disso também quando se fala em sujeição, respeito e empatia. Amém? E a palavra de Deus, ela nos leva a olhar com uma atenção especial para algumas pessoas. Algumas pessoas, autoridades a quem devemos nos sujeitar em obediência, em nos sujeitar em oração, oração por essas pessoas, nos sujeitar a essas pessoas com respeito a elas. Nesse sentido, a palavra nos guia a nos sujeitarmos às nossas autoridades, digamos, políticas, autoridades públicas. Romanos vai nos falar em seu capítulo 13, versículo 1 e 2, dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Palavra pesada, né, gente? Mas uma palavra que vem de Deus, que está na palavra, que vem da palavra de Deus para nós. E nesse sentido, 1 Timóteo 2, no versículo 1, nos convida a orar pelas nossas autoridades. Daí eu coloquei aqui ao lado essa imagem do nosso Palácio do Planalto, a sede da nossa presidência, para te convidar a estar orando pela nossa presidência, não pensando em nomes, em partidos políticos, mas pensando na presidência da nossa República do Brasil. Ore para que Deus guie a nossa liderança para o bem da nossa República do Brasil. Amém, gente? Ore como um servo obediente ao Senhor, cumprindo a palavra de Deus. E uma outra direção que a palavra nos dá, nesse tema da sujeição, é que devemos nos sujeitar às nossas autoridades domésticas. Neste sentido, nós vemos Efésios 5, 22 e até entrando um pouco pelo capítulo 6, que nos fala muito sobre a relação entre marido e mulher, entre filhos e pais, sobre como o filho deve honrar os pais não devem provocar os filhos, ou seja, uma relação onde há muito respeito. Se lembra que nós falamos sobre respeito? A sujeição anda muito ligada a respeito, um respeitando ao outro. A sujeição está muito ligada à empatia, um entendendo o outro, sem provocar ninguém, sem levar ninguém à ira, sempre honrando um ao outro. E assim também devemos honrar, devemos respeitar as nossas autoridades eclesiásticas. Devemos honrar os nossos pastores, obedecer à nossa liderança, como adverte 1 Tessalonicenses 5, no seu versículo 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ou seja, meus irmãos, devemos buscar obedecer a nossa liderança da igreja, amém? Devemos considerar que são homens levantados por Deus, homens direcionados pelo Senhor, homens que pagam o preço de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, que para assim buscarem estar cada vez mais sensíveis à voz do Senhor, para que assim guiem a igreja considerando as direções do Senhor. Homens, pastores que sim, estão abertos para ouvir a nossa opinião, estão abertos para ouvir conselhos, mas que prestarão contas ao Senhor de como tem conduzido o rebanho, de como tem
tem exercido esse chamado do Senhor. Então que diante de uma direção da nossa liderança, que possamos ser obedientes, amém? E acompanhar a nossa liderança, acompanhar e estar orando pela nossa liderança, aleluia. Bom, gente, aqui então, caminhando para finalizar, que a nossa sujeição seja com o coração sincero. Até pegando esse último exemplo, que, por exemplo, se o pastor dá uma direção, que nós possamos nos sujeitar sem ficar remoendo por dentro, sem ficar pensando coisas mais na nossa cabeça, mas que no nosso coração haja um sentimento sincero de eu estou obedecendo em cumprimento à palavra de Deus. Eu estou obedecendo sem murmuração, sem reclamações, mas sendo uma pessoa obediente, pois isso agrada ao Senhor. Que possamos entender que sujeição, como nós falamos, ela exige respeito, exige empatia. Logo, você não está dominando alguém, ou então você não está sendo dominado, mas é uma questão de respeito sempre. Veja Jesus, por exemplo, ele estava ali preso, prestes a ser crucificado, e você pode pensar, logo Jesus estava ali submisso, ou seja, estava dominado, estava sem poder nenhum, de forma alguma. A palavra nos fala que Jesus, ainda ali preso, ele fala: se eu quisesse, eu poderia agora chamar, eu poderia chamar legiões de anjos para me soltarem. Só que Jesus entendia que se anjos viessem para libertar ele da prisão, ele não cumpriria o chamado que o Pai tinha para ele. Ele estaria desobedecendo o Pai, estaria desobedecendo a Deus. Ou seja, se você está se sujeitando, você não está, digamos, perdendo a sua autoridade. Não pense assim. Não queira ser visto pelos homens. Queira obedecer a Deus, amém? E aqui o último slide, gente. Uma coisa importante que a revista adverte a gente é que sujeição é uma prova, é uma evidência de que você está cheio do Espírito Santo, que você está se enchendo do Espírito Santo. Efésios 5:18, ele fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Daí ele fala sobre outras ações, evidências desse encher do Espírito Santo na pessoa. E ele conclui no 21 falando: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a sujeição é uma escalada ali, é um degrau dessa vida de se encher do Espírito Santo. Uma pessoa que se enche do Espírito Santo vai passar, digamos, pelo versículo 19, vai dar louvores ao Senhor, vai passar pelo versículo 20, vai dar ações de graças, e vai ter que passar pelo 21. Ela vai ter uma pessoa que admite se sujeitar, uma pessoa que admite a sujeição na sua vida. Sujeição é uma evidência de uma pessoa que está se enchendo do Espírito Santo. Não adianta você conseguir realizar grandes sinais através do Espírito Santo se você não conseguir se sujeitar. Não adianta, por exemplo, aqui, pegando essa última frase, uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo, uma igreja que se diz da liberdade para o mover do Espírito Santo, mas uma igreja que não se sujeita, uma igreja, digamos, orgulhosa, uma igreja arrogante, que não aceita ser transformada, que não aceita ser tocada e remodelada pelo Senhor. Uma igreja presa em seus dogmas, em seus pensamentos. Nós não estamos prontos. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Por isso, a sujeição é um reconhecimento de que você obedece a Deus e de que você quer obedecê-lo mais e mais, de que você quer mais e mais ser transformado pelo Senhor,
até você estar totalmente igual ao seu modelo, ao seu exemplo, que nós devemos buscar imitar e imitar mais e mais. Jesus Cristo. Amém, gente? Bom, eu vou estar orando nesse momento. Amém? Aleluia. Senhor Deus, Pai Santo, Deus bendito, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Senhor, te rendemos ações de graças, te rendemos, Senhor, exaltação, pois Tu és o nosso Deus, ó Pai, e a Ti nós nos submetemos. Nos submetemos a Ti em obediência, ó Pai. Não, Senhor Deus, com murmurações, com questionamentos, mas crendo que o Senhor quer o melhor, o Senhor quer o nosso perpétuo bem. E por isso nós amamos a Tua palavra, amamos os Teus mandamentos e queremos cumpri-los, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, inclusive, ó Pai, cumprir esse mandamento tão precioso que o Senhor nos passou hoje. Esse chamado de nos sujeitarmos uns aos outros, ó Pai. Que possamos entender que devemos nos sujeitar aos outros em sinal de respeito ao nosso irmão, em sinal, ó Pai, de empatia do nosso irmão. Queremos compreender a dor do nosso irmão, poder ser um ser bênção na vida dos outros, ó Pai, no nome de Jesus. Que não haja espaço, Pai, para orgulho, Pai, que não haja espaço, Senhor, para corações endurecidos, mas corações quebrantados, que entendem que ainda precisam, ó Pai, saber, aprender muito mais do Senhor. Corações quebrantados que entendem que o Senhor está numa posição superior e que a Ti nós devemos nos render. Meu Jesus, que possamos seguir o Teu exemplo, servir uns aos outros sempre em amor. Em nome do Teu santo nome, te clamamos. Amém. Amém, meus irmãos. Nos vemos domingo que vem, às 10 da manhã, aqui no canal do YouTube da Igreja Cristã Eterna Aliança. Acompanha também o nosso Facebook, nosso Instagram. Tem sido postado muito conteúdo produzido pelos nossos jovens, conteúdo abençoado com palavra, louvores. Se você tiver interesse também, procura o nosso grupo do WhatsApp, onde nós temos momentos mais íntimos, momentos de conversa descontraída, até mesmo momentos de oração e videoconferência, onde o pessoal tira um tempo para estar orando junto, para estar louvando junto, e vamos desfrutar dessa intimidade, amém, irmãos? Para juntos podermos crescer mais e mais rumo ao nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Semana abençoada para todos e fiquem na paz de Deus.